Como seria um mundo com um computador que pudesse modelar com precisão as leis da natureza? Essa é a promessa da computação quântica, mas sempre houve limitações. Agora, como um dos nossos projetos de pesquisa mais duradouros, nossa equipe na Microsoft conseguiu pegar uma partícula subatômica que até agora só tinha sido teorizada, e não apenas observá-la, mas controlá-la. Criando um material totalmente novo e uma nova arquitetura para a computação quântica. Uma que pode escalar para milhões de qubits em um único chip. Isso não é uma obra de ciência. É uma obra de ciência e arte. Preciso ser honesto. Algumas dessas ideias são um pouco como ficção científica. Ele vai resolver problemas que não podem ser resolvidos pela soma do poder de todos os computadores do mundo hoje. E promete revolucionar áreas como medicina, ciência dos materiais e nossa compreensão do mundo natural. Nosso primeiro processador quântico baseado nessa arquitetura é o Majorana I. Sempre fui fascinado por quebra-cabeças e desafios e uma mistura de matemática e computadores. E quando eu soube que existia esse tipo de computador que ainda não existia, mas que poderia resolver problemas que não conseguíamos resolver com nossos computadores digitais, sabe, todos os computadores que tínhamos, eu fiquei simplesmente fascinado. Eu queria aprender, bem, como posso ajudar a construir esse computador. Ao longo dos anos, me deparei com problemas que não consegui resolver nos computadores mais poderosos. Mas com o tempo, percebi, eu poderia resolver isso se tivesse um computador quântico. Um laptop pode resolver um problema de 10 elétrons. Um supercomputador pode resolver um problema de 20 elétrons. Mas nenhum computador clássico no mundo consegue resolver exatamente o comportamento de 30, 40 ou 50 elétrons. Os números 30, 40, 50 elétrons, esses números parecem pequenos, mas exigem escalas de tempo que vão de uma vida inteira até o tempo do universo para serem resolvidos. Com todos os computadores do mundo operando juntos. Isso até você ter um computador quântico em escala, que pode resolver esses problemas de forma eficiente. Esses cálculos são tão complicados que, se o computador clássico fosse do tamanho de todo este planeta, ele ainda não conseguiria calcular, só para te dar uma ideia de escala. E um computador quântico pode fazer isso, e pode fazer isso muito, muito bem. No cerne de um computador quântico estão esses qubits. Qubits são como nossos bits clássicos, certo? Essencialmente, são zeros e uns em um transistor. E precisamos do análogo disso na computação quântica. O análogo é um qubit, um bit quântico, que serve como essa unidade de informação central. É onde armazenamos a informação e depois processamos nesses qubits para criar computação e, por fim, obter as soluções de volta. Agora, existem várias maneiras, certo, de criar um qubit. A razão pela qual a computação quântica tem avançado tão devagar é que a indústria tem enfrentado problemas para tornar os qubits confiáveis e resistentes ao ruído. O progresso tem sido incremental. O desafio é que os qubits são, na verdade, bem delicados em geral. Então, você precisa de qubits subjacentes que sejam realmente estáveis, mas você não quer que isso tenha um custo porque você não quer que seus qubits subjacentes sejam realmente grandes. Uma maneira de torná-los mais estáveis é fazê-los realmente grandes. Mas se eles forem realmente grandes e você ainda precisar de muitos deles, como você vai encaixar todos no seu sistema? Você não quer lidar com algo do tamanho de um armazém. Aí, a segunda coisa é, você não quer que os qubits acabem sendo lentos. Por quê? Se o preço que você paga para conseguir algo estável é ter que ir muito devagar, então uma computação que poderia levar um mês acaba levando uma década e aí não é útil. As pessoas nos primórdios da computação usavam tubos de vácuo e com essa tecnologia, na verdade, você conseguia construir computadores muito bons. E então, o transistor foi inventado, e os primeiros transistores não eram necessariamente tão bons. Mas com o tempo, à medida que o transistor se desenvolveu e o circuito integrado também, ficou claro que essa seria a tecnologia do futuro. Nesse espírito, a primeira geração de qubits pode não ser o que nos leva para a próxima etapa onde realmente podemos resolver
os tipos de problemas que eu estava mencionando que são realmente importantes. E assim, talvez precisemos inventar um material e, portanto, uma unidade de processamento quântico que tenha as propriedades certas. Então, para nós, queremos algo que tenha um certo nível de proteção contra erros embutido. E muitas dessas ideias, na verdade, foram exploradas no contexto de software, de códigos de correção de erro quântico, mas você pode, na verdade, incorporar muitas dessas ideias no hardware. A forma como você projeta esse cubinho importa. Nós vemos os estados da matéria todos os dias. Os sólidos mantêm sua forma. Os líquidos variam, mas mantêm seu volume. Os gases se expandem para preencher o espaço em que estão. Tudo definido, no final das contas, por como seus átomos se comportam. Mas e se houvesse mais? E se, sob as condições certas, você pudesse criar mais? Estados que só foram teorizados. Isso mudaria como as partículas subatômicas realmente se comportam. 100 anos atrás, matemáticos previram um desses novos estados da matéria, o estado topológico. E desde então, os pesquisadores têm procurado uma quasi-partícula muito específica e muito útil dentro dela, a partícula de Majorana. No ano passado, conseguimos observá-la pela primeira vez. E, este ano, conseguimos controlá-la e usar suas propriedades únicas para construir um estado topológico. Um topocondutor, um novo tipo de semicondutor que, também, funciona como supercondutor. Com esse material, podemos construir uma nova arquitetura fundamental para nossos computadores quânticos, um núcleo topológico, permitindo que escalemos para não apenas dezenas ou centenas de qubits em um chip, mas milhões. Tudo na palma da sua mão. A teoria de Majorana mostrou que, matematicamente, é possível ter uma partícula que é sua própria antipartícula. Isso significa que você pode pegar duas dessas partículas e juntá-las. E elas poderiam se aniquilar e não sobraria nada. Ou você pode pegar duas partículas e juntá-las e você só tem duas partículas. Às vezes é nada, o estado 0, e às vezes é o elétron, o estado 1. Então, realmente levou um bom tempo de reflexão, né? Um tempo para projetar um dispositivo, projetar um chip que possa possibilitar a medição dessa partícula que é literalmente esquiva. Nós projetamos um chip que é capaz de medir a presença de Majorana. Majorana nos permite criar um qubit topológico. Um qubit topológico é confiável, pequeno e controlável. Isso resolve o problema do ruído que cria erros nos qubits. Agora que temos esses qubits topológicos, conseguimos construir uma arquitetura quântica totalmente nova, o núcleo topológico, que pode escalar para 1 milhão de qubits topológicos em um chip minúsculo. Cada átomo neste chip é colocado de forma intencional. É construído do zero. É um estado da matéria completamente novo. Pense em nós como se estivéssemos construindo a imagem, pintando, átomo por átomo. Em um chip regular, a computação é feita usando elétrons. Nós não usamos elétrons para computação. Nós usamos maironas para computação. É uma partícula completamente nova. É meio elétron. Quando olhamos para o design desse chip, antes de mais nada, você consegue encaixar tanta coisa em um formato tão pequeno, né? Esse chip pode armazenar mais de 1 milhão de qubits, né? Mais de 1 milhão pode caber só nesse formato pequeno. Além disso, a gente não quer esperar séculos ou milênios por uma solução. E esse chip também oferece a velocidade certa para obter soluções do chip em um tempo razoável e eficiente, sabe? Essa é a beleza desse design de qubit, o qubit topológico. Ele tem o tamanho certo, a velocidade certa e o tipo certo de controlabilidade. E tudo isso junto significa que ele tem uma capacidade de escalar como nenhuma outra. A
forma como esse sistema que estamos construindo funciona é: você tem um acelerador quântico, tem uma máquina clássica que trabalha com ele e o controla. E então você tem a aplicação que basicamente faz a ponte entre o clássico e o quântico, dependendo de qual problema está tentando resolver. Uma vez que as computações são feitas, os resultados são resintetizados do lado clássico e devolvidos ao usuário como uma resposta completa. Onde a máquina quântica brilha, ela consegue fazer simulações, especialmente em química e materiais, que são extremamente precisas. Tão precisas quanto um experimento real em laboratório. Imagine um mundo onde um cientista calcula o material que ele quer e ele calcula com a precisão que é a primeira vez, né? Então, quando você entra em um laboratório, você não precisa mais fazer experimentos. Imagine uma bateria que você carrega uma vez e nunca mais precisa se preocupar em descarregar. O que você pode fazer com 1 milhão de qubits? Nos últimos anos, teve uma explosão de inteligência artificial, né? Copilotos. O que é tão inspirador em um computador quântico é que, com um computador quântico aumentando a capacidade da inteligência artificial, ele pode ajudar mais, sabe? Impulsionar ainda mais descobertas. O que me empolga na computação quântica é que ela vai nos dar a ferramenta para enfrentar muitos desses desafios em um nível fundamental, criando novos produtos químicos, novos medicamentos, novas enzimas para a produção de alimentos. Sinceramente, é meio de tirar o fôlego agora, porque isso é algo que pensamos há um tempo, anos ou mais. Nós chamamos as eras da humanidade pelos materiais. Nós falamos sobre a idade da pedra, falamos sobre a idade do bronze e a idade do ferro, a idade do aço, a idade do silício. Os materiais definem nossa cultura, definem nossa humanidade, definem nosso progresso. Assim, o que poderia ser mais poderoso do que ter uma máquina que pode te permitir mudar radicalmente a forma como trabalhamos com materiais? Nossa liderança tem trabalhado nesse programa nos últimos 17 anos. É o programa de pesquisa mais longo da empresa. E depois de 17 anos, quando estamos apresentando nossos resultados, estamos mostrando resultados que não são apenas incríveis. Eles são reais. Eles são reais porque vão redefinir fundamentalmente como a próxima fase da jornada quântica acontece. Estamos à beira de uma era quântica. E o Majorana 1 é só o começo.